Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós paramos aí uns dias de ler e comentar sobre a mensagem Possuindo a Porta do Inimigo, né? Pregada pelo profeta desta última era. E nós queremos seguir adiante, né? E nós paramos no parágrafo 54, se me lembro bem, foi nesse parágrafo que nós paramos. E nós queremos seguir adiante, né? Lendo e comentando esta mensagem. Glória a Deus. Basta só um pouco mais volume da caixa, Tailão. Por gentileza, para tirar a microfonia, tá? Glória a Deus. É lá, perto que tá dando é aqui, ó. da conexão do cabo lá. Mas que tá dando é nesse aqui, ó. É? Ah, tá. Então, meus amados irmãos, quero que os irmãos estejam atentos, né? Para que a gente possa dar sequência à leitura da mensagem. E a gente tem aprendido muitas coisas com esta mensagem, né? O profeta tem nos ensinado muitas coisas. Glória a Deus. E nós lemos o texto lá de Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 15 em diante, até o 18. E aqui nós vamos dar sequência a partir do parágrafo 54. Não sei se os irmãos trouxeram a literatura. Também não avisei os irmãos, queria dar sequência hoje, né? Foi assim para mim até uma surpresa, porque me deu assim aquele desejo de pegar a literatura. Irmão Paulo está com a dela ali, né? Que bênção. E aí eu estava meditando aqui hoje à tarde e me senti no meu coração o desejo de seguir com isto, tá? 54 diz assim: a cega Fanny Crosby certa vez disse: o que isso significa para você? Alguns. Ela não vendeu o seu direito de primogenitura. Então alguém fez essa pergunta, fizeram uma pergunta para essa amada irmã, para essa irmã que era cega, a Fanny Crosby, e perguntaram a ela o que isso significava. E aí ele diz aqui: ela não vendeu o seu direito de primogenitura. Ela não vendeu o seu direito de primogenitura. Eu disse para os amados irmãos que o nosso direito de primogenitura hoje é o Espírito Santo, né? Então, isto é algo que não está à venda. Nós não podemos negociar esse direito que temos, porque Deus, ele diz na sua palavra que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o Senhor estaria aqui hoje para nos liderar, para nos conduzir, para guiar nossas vidas, né? Então nós não podemos trocar esse direito de primogenitura por nada daqui, viu, irmãos? Por nada que esse mundo tem. Ela não vendeu seu direito de primogenitura, como fez o pentecostal Elvis Presley, ou como fez Bonnie da Igreja de Cristo, ou como fez Red Foley, vendendo seus talentos para o mundo. Então aqui ele traz em mente 3 homens de nome naquela época. E por curiosidade hoje, eu pesquisei um pouco sobre esse Red Foley, né? Foley. O que esse homem foi na história. E ele era um cantor. E o profeta, ele cita aqui Elvis Presley, que vendeu seu direito de primogenitura
Porque Elvis Presley, antes dele se tornar o que ele foi, ele era um crente de igreja, um crente pentecostal. E ele vendeu esse direito de primogenitura pela fama. E até o profeta diz que ele trocou isso por uma frota de Cadillac. E esse Red Foley, né? Ele também foi um crente de igreja que vendeu o seu direito de primogenitura, né? Trocando o seu direito de primogenitura por algo mundano do mundo, pela fama. Vocês entendem, irmãos? Então, ele acabou vendendo o talento dele para o mundo, porque aquele talento que ele tinha de cantar, ele poderia usar para glória de Deus, né? Mas ele fez ao contrário. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Tudo aqui hoje, tudo já está decidido. Você sabia que está decidido se você vai para o céu ou não vai para o céu? Já está decidido. Deus já decidiu isto. E Ele sabe aqueles que vão e os que não vão para o céu. Ele sabe aqueles que serão salvos e os que não serão salvos. Porque aqui há uma eleição e uma predestinação. Viu, irmãos? Muitos estão predestinados, muitos são vasos de ira. Eles nunca conseguirão receber isto aqui que nós estamos falando. Eles nunca conseguirão viver a palavra. Eles vão se conformar com um credo, com uma tradição, com uma igreja bonita, um templo de pedra. Isso é o que eles vão se contentar com isto. Mas o eleito não encontra satisfação nestas coisas. O eleito de Deus, aquele que foi eleito antes da fundação do mundo, aquele que foi predestinado por Deus para a vida, E aí você disse, irmão Nato, mas isso é verdade? É verdade, irmãos. Aqui é uma semente que é só casca, que não tem vida na semente para nascer. E muitos dos irmãos aqui já trabalharam com roça, sabem do que eu estou falando, né, irmãos? Tem semente que é xoxa, né, irmão Moisés? Tem semente que não tem o germe de vida nela. Ela não nasce. Mas você observa que a semente que tem o germe de vida, ela morre para ela poder nascer. Mas sabe de uma coisa? Pega uma semente de milho, põe, coloca ela no chão, o milho nasce, vem com as folhinhas, mas aquele milho ali até por volta de 10 dias, mais ou menos, você vai ver a massa está purinha. Está com o mesmo nutriente, né? Nela, ali. E a semente fica se alimentando ainda ali daqueles nutrientes que está na semente. Então olha só. Há uma semente aqui eleita e uma semente que não é eleita. Isso está escrito lá em Atos capítulo 13, versículo 48, que diz assim: e creram todos que estavam ordenados para a vida eterna. Aqueles que não foram ordenados para a vida eterna, eles não vão crer. Eles nunca irão receber esta palavra. Você sabia? Não vão. Porque eles não têm semente de Deus, eles não têm a vida de Deus. E se você foi salvo, você não está sendo salvo quando você levantou a mão e diz: Jesus, eu me entrego minha vida a Ti. Não. Você foi salvo, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. A palavra viria num tempo determinado
a palavra viria e nós iríamos reconhecer a voz do Senhor. Mas estes homens aqui eram sementes, eram almas, né? Eram sementes que não tinham a vida de Deus e eram simplesmente almas em prisão. Viu, irmãos? Eram almas em prisão. E aqui está cheio de almas em prisão nesta terra. Almas em prisão. Eles nunca vão retornar para a palavra, porque são almas em prisão. Eles foram levantados para isto, para ser um vaso de desonra. Para ser um vaso de desonra. Eles estão fazendo algo, dizendo que é para Deus, contrário à palavra de Deus. Irmão, onde já se viu alguém fazer... Nós não podemos fazer uma obra para Deus contrário à sua palavra. Nós temos que estar de acordo com a palavra. Então esse Elvis Presley aqui, que nós conhecemos, já ouvimos aí, né? E esse Red Foley, né? Foram homens que foram levantados para isso, para ser destruído, para perecer mesmo. A semente da serpente, irmão, ela não segue em frente. Por quê? Porque a semente da serpente é uma vida híbrida. É uma vida híbrida, ela termina aqui. Essa vida que é híbrida, ela vai terminar aqui. Tudo que eles fazem é para aqui. Observe se não é. Todos os esforços deles é para construir algo aqui. Eles não estão preocupados com a alma deles. Eles querem ter um nome na história, né? Mas um dia a história humana, aqueles que têm nomes na história, eles nunca mais serão lembrados. Porque aqueles que lembram eles hoje também estarão na mesma condição que eles estão hoje. Na quinta dimensão. Presas, aprisionadas, estacionadas, esperando aquele grande dia do julgamento, do juízo, para serem lançadas no lago de fogo. Porque as pessoas hoje se conformam. Observa bem, quando alguém convida alguém para vir no culto, ele diz assim: vamos na minha igreja, não é assim? Vamos na minha igreja. Quando você for convidar alguém, não diga assim, nunca diga isso. Eu sei que os irmãos não dizem isso, que os irmãos têm sido ensinados nestas coisas. Irmãos, vamos ouvir a palavra com a gente lá no culto. Vamos adorar Deus junto lá conosco. Vamos ouvir a palavra viva de Deus. Porque, irmãos, para a gente ter uma igreja, nós teríamos que morrer e ressuscitar, não é isso? Só quem tem uma igreja aqui é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu, deu a vida por esta igreja, derramou o seu sangue e Ele ressuscitou. Então aí ele segue em frente, profeta, ele diz assim: eles têm frotas de Cadillacs de disco de ouro de $1 milhão, mas Fanny Crosby permaneceu fiel ao seu lugar. Ela exclamou, olha o que ela exclama. A irmã Fanny, ela diz assim: olha, isso aqui foi um hino que ela compôs. Ela diz assim: não passe por mim, ó gentil Salvador, ouça meu humilde clamor, enquanto outros tu estás chamando. Não passe por mim, tu és a fonte de todo o meu conforto. Mais do que a vida para mim, quem tenho na terra além de ti, ou quem tenho no céu senão a ti? Então ela exclamou isto, e isto tem sido lembrado hoje.
quantos anos essa irmã recebeu essa inspiração e exclamou estas palavras, mas o Deus eterno não deixou que estas palavras se perdessem. Com o tempo, elas ficaram registradas. E elas permanecem hoje, e hoje nós estamos ouvindo esse testemunho, né, que o profeta está dando desta amada irmã, que era cega. E aí, olha só, ela exclama isso, aí ele segue no 55, ele diz assim: disseram, se você ainda for cega, quando chegar ao céu. Fizeram uma pergunta para ela: Fanny, se você chegar no céu e ainda você for cega, olha o que ela vai dizer. Ela respondeu: eu o reconhecerei de alguma maneira. Indagaram: como você o reconhecerá? Fizeram uma pergunta para ela. Ela disse assim: não, eu o reconhecerei. Mas a pessoa continuou insistindo e continuou a indagar ela e perguntou a ela: como você o reconhecerá? Respondeu: eu o reconhecerei. Afirmaram: senhora Crosby, você poderia ganhar $1 milhão. E ela replicou: eu não quero 1 milhão. Eu não quero $1 milhão. Aí fizeram outra pergunta a ela: como você o reconhecerá? Ela respondeu: eu o reconhecerei. Eu o reconhecerei. E redimida ao seu lado ficarei. Eu o reconhecerei. Eu o reconhecerei. Se não puder vê-lo, sentirei as marcas dos cravos em suas mãos. Ela conquistou a porta do seu inimigo. Então, muitas vezes, irmãos, olha só, nós somos confrontados muitas vezes, nós somos tentados por muitas coisas, viu? Muitas coisas. E nós só vencemos, só conquistamos a porta do nosso inimigo quando nós vencemos estas provas. Viu? Essa irmã aqui, ela poderia ter aceitado ser famosa, ter um nome. Ela poderia ter aceitado ficar rica, mas ela disse: eu não quero $1 milhão. E a palavra de Deus diz algo para nós. Ela diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Adianta alguma coisa, irmãos? Não adianta nada. E muitas pessoas saberão disto, mas elas não poderão voltar mais atrás, porque elas atravessaram o limite que elas não deveriam atravessar. Viu? Então nós, enquanto nós estivermos aqui, sempre vai vir coisas para nós. Talvez até um convite para ser desonesto. Talvez vai vir para os jovens, né? Um convite para namorar um incrédulo, ou um jovem namorar uma incrédula. Pode vir esse convite. E sabe de uma coisa? No momento em que a gente cede a estas coisas, nós estamos trocando o nosso direito de primogenitura. Quando nós cedemos à tentação, viu, irmãos? Quando nós aceitamos aquela coisa errada, em vez da palavra de Deus, em vez da verdade, em vez do que é certo, viu?
nós estamos trocando o nosso direito de primogenitura. E nós não devemos trocar o nosso direito de primogenitura por nada aqui. Esse mundo tem muitas coisas, mas as coisas deste mundo não podem trazer satisfação para a minha alma e para a sua alma. Ainda que talvez alguns possam pensar que possa trazer, mas eu digo para vocês, elas não trarão satisfação. Elas só trarão tristeza, angústia e dor. Sabe, irmãos? É isso que as pessoas irão colher pelo fato de abrir mão da palavra, de abrir mão da verdade, pelo fato de viver uma vida de santidade, de justiça, na verdade, por uma coisa que, por alguma lentilha do mundo. Porque tudo aqui passa, irmãos. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui vai terminar. Né? Tudo. Você olha hoje, você vê uma jovem, aí você, nova, jovem, bonita, mas tudo aquilo passa. Você olha para um jovem, você vê ele bonito, jovem, belo, mas tudo aquilo passa. Tudo aquilo vai passar. Tudo aqui passa. E nós devemos olhar para o céu, focar nas coisas do alto, olhar para cima, esperar em Deus. Nós temos que esperar em Deus. Temos que deixar que a vontade de Deus prevaleça em nossa vida. E é assim que nós temos que fazer. Então, meus amados irmãos, foi um teste muito grande que essa irmã passou, né? Mas ela venceu. Glória a Deus. No parágrafo 56 diz assim: que tipo de porta está diante de você? Ele faz uma pergunta, porque a sua audiência, depois que ele está aqui já finalizando para orar pelas pessoas, chamar as pessoas ao altar para receber oração, né? Ali entregando suas vidas a Cristo e também para orar pelos enfermos. Então ele faz uma pergunta assim: que tipo de porta está diante de você? Se for doença, você é mais que vencedor sobre ela. Então podemos dizer ou cantar esta velha e graciosa canção: cada promessa do livro é minha. Cada capítulo, cada versículo é tão divino. Eu estou confiando em seu amor divino, pois cada promessa do livro é minha. Somos mais que vencedores, e a semente de Abraão possuirá a porta do inimigo. Quando dizem que estas coisas não podem acontecer, quando quiserem chamar isso de um diabo, ou Beelzebul, ou qualquer outra coisa, com certeza Deus conquistará cada porta e tirará o inimigo. Aí ele diz aqui: oremos. Aqui ele encerra a mensagem, e aí ele já vai aqui para outras coisas, né? Então, meus amados irmãos, todas as promessas são nossas. Tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra são nossos. É nosso. Porque ele conquistou cada porta. Ele venceu a doença, a morte, o inferno, para que ele venceu por nós. E ele disse que tudo nós podemos nele. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós vencemos qualquer coisa, qualquer situação. Qualquer porta que se erga diante de nós, nós podemos vencer. Porque ele venceu por mim e por você. Tá, meus amados irmãos? Então, segurem isto. Às vezes,
às vezes, muitas coisas elas vêm diante de nós, como eu falei, para nos testar e nos provar. Mas sempre, irmão, escolha o certo. Sempre se posicione pela verdade. Nunca fique contrário à palavra de Deus. Ande na verdade, viva a verdade. E onde você estiver, seja sempre luz. Deixe que a luz de Deus brilhe em você. Deixe que o brilho de Deus possa reluzir nas suas ações, atitudes, nas suas palavras, no seu andar, no seu pensar, no seu sentir. Deixa Deus reinar em sua vida, que a gente possa deixar Deus reinar em nós. Tá, meus amados irmãos? Vamos fazer assim. Nós iremos passar por muitas lutas ainda. Muitos obstáculos surgirão no meio do caminho, diante de nós, para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos fazer voltar atrás. Mas, em nome de Jesus, atravesse cada obstáculo, cada situação difícil, em nome de Jesus. Passe por ela, vença ela, porque Ele já venceu por você. Não se intimide diante das adversidades, das lutas. Não se intimide por alguém dizer algo sobre você, ou te ferir com palavras. Haja sempre da maneira mais dócil possível. Viu, irmãos? É desta forma que nós temos que agir. E muitas das vezes, quando a gente age ao contrário, a gente paga um preço tão grande. Tão grande. Não é verdade? Quando a gente toma uma atitude contrária à palavra, oh rapaz, por que eu fiz isto? Por que eu não agi pela palavra? Por que eu não tenho ouvido o que Ele tem me falado? Tá bom? Então, que Deus abençoe cada um dos amados irmãos. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, né? Glória a Deus. Eu estou seguro em Deus. Eu estou firme nele e vou permanecer até o último instante. Pode acontecer o que acontecer. Ainda, irmãos, que a gente tenha que dar a nossa vida. Mas se for necessário, dê a sua vida por amor a Cristo. Porque se vocês... É desta forma. É morrendo que nós iremos viver. Amém? Então que Deus nos ajude, nos dê a sua graça. Amém. Monta a lâmpada para encerrar.